Olá pessoal, dessa vez eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os cursos que eu estou gravando para a Banca Sage Gran Rio. A ideia é mostrar para vocês o que vocês podem esperar do curso, o que eu pretendo abordar, quais são os assuntos que a gente vai tratar nesses módulos voltados para a resolução de questões da Banca Sage Gran Rio e qual é a minha abordagem, como é que eu trato esses assuntos, como é que é a forma que eu costumo resolver as questões para vocês terem uma prévia antes e se sentirem mais à vontade em adquirirem ou não os cursos que eu tenho montado referentes à resolução de exercícios para a Banca Sage Gran Rio. Como vocês sabem, eu gravei algumas aulas já no Provas de TI, mas ultimamente eu tenho voltado os meus esforços para gravar uma série de módulos referente à engenharia de software. Por que isso? Primeiro, pessoal, porque é um módulo muito complexo. Engenharia de software ele é um tópico onde você consegue desde informações simples até informações muito complexas. Você tem informações principalmente de dois autores, que é do Pressman e o Somerville. E cada um desses livros tem 700 páginas cada um deles. Então, como a gente está estudando para concurso, a gente não tem tempo a perder. A gente não pode pegar o livro do Pressman e devorar o livro do Pressman inteiro. E depois pegar o livro do Somerville e devorar o livro do Somerville inteiro. Por quê, pessoal? Porque tempo é precioso para a gente. Então, a gente tem que tentar otimizar os nossos estudos. A gente tem que tentar, inicialmente, partir de um modelo básico de qual é o conhecimento superficial necessário para que a gente possa resolver as questões, e aí depois que a gente tiver esse conhecimento básico, a gente vai se aprofundando. Então a ideia aqui é mostrar para vocês como é que eu pretendo passar um pouquinho desse conhecimento para vocês, para poder auxiliar nessa jornada, principalmente no que tange a resolução de questões para a Banca Sage Gran Rio. Como vocês sabem, no Rio de Janeiro, a Banca Sage Gran Rio é uma das principais, ela é responsável pelas provas do BNDES e da Petrobras, que são os dois concursos mais concorridos aqui no estado do Rio de Janeiro, mas tem uma série de provas também, todas com nível salarial muito bom. Então a ideia é a gente entender como que a gente tem que se preparar quando for fazer uma prova da Sage Gran Rio. Eu tenho pronto já o módulo de Engenharia de Software, módulo 1, que ele cobre toda a parte dos conceitos, dos fundamentos, dos modelos de ciclo de vida e da metodologia ágil. Então esse eu separei no primeiro módulo, que eu considero o assunto mais básico, o assunto principal, que costuma cair mais em prova da Sage Gran Rio. Então aqui vocês vão ver que o nível de conhecimento ele é bem superficial. Você não precisa ter um conhecimento muito amplo de engenharia de software para acertar uma série dessas questões. Então ele é como se fosse o módulo inicial para a gente começar a se aventurar nas questões referentes à engenharia de software para a Banca Sage Gran Rio. E qual a forma que eu abordo esses assuntos? Então, pessoal, inicialmente eu faço um resumo teórico com as principais informações já direcionado para aquilo que a Banca Sage Gran Rio costuma cobrar mais. Então eu tento não colocar muita coisa ali que nunca foi cobrado na Banca Sage Gran Rio. Até porque, primeiro, o foco desse curso é na resolução de exercícios. Então eu pressuponho que você já tem um conhecimento forte na parte teórica, que você já fez o curso teórico. Então a ideia aqui é a gente apenas revisitar os principais pontos, mas também a gente não pode perder muito tempo detalhando, entrando muito na teoria, senão perde a intenção de ser um curso voltado para exercício e passa a ser um curso teórico. Então a ideia é que os cursos eles se complementem. Então aqui dentro, primeiro, eu fiz um trabalho muito grande de selecionar em todas as provas que eu consegui da Sage Gran Rio quais são os exercícios que estão relacionados a esses tópicos. Depois disso, eu separei por categorias e aí a gente consegue ter uma ideia daquilo que é mais cobrado, da forma que a Sage Gran Rio costuma cobrar as questões. Então, pessoal, além desse módulo de engenharia de software do módulo 1, eu pretendo também gravar os dois módulos. Engenharia de software módulo 2 e engenharia de software módulo 3. O módulo 2 já está em andamento. A ideia é que eu apresente para vocês um pouquinho sobre RUP, que a gente veja como que a Sage Gran Rio cobra questões relacionadas ao processo unificado ou ao Rational Unified Process. A gente vai ver também sobre engenharia de requisitos, testes de software, CMMI, MPSBR e análise de pontos por função. Vocês podem até estranhar CMMI e MPS está aqui dentro de engenharia de software, mas ele é um assunto que é meio fronteiriço. Algumas vezes ele aparece dentro de governança e outras vezes dentro de engenharia de software. Então, como eu já tenho um pouquinho de conhecimento em lecionar matérias de CMMI e MPSBR, eu resolvi aproveitar e colocar aqui dentro desses módulos de engenharia de software. Eu ainda não separei quais os conteúdos que estão no módulo 12 e quais que estão no módulo 3, então por isso que eu coloquei aqui todos juntos, só para vocês saberem o que a gente vai ter ainda, qual é a ideia de entregar um curso de engenharia de software que contemple as principais informações relacionadas a esse tópico maior dentro de um curso completo. Além disso, pessoal, tem também a parte de padrões de projeto GOF. Algumas vezes isso aparece também dentro do tópico Engenharia de Software, mas ele foi gravado no módulo separado
eu gravei lá o módulo padrão de projeto GOF para Sage Gran Rio. Lá dentro, quem já adquiriu já vai ver que a gente fala bastante também sobre os conceitos. A gente tenta passar de forma resumida sobre os principais padrões GOF, ver qual o objetivo de cada um deles e quais as palavras-chave associadas a cada padrão desse. Depois disso, a gente vê um pouco também de coesão e acoplamento e refatoração. Sempre com a ideia de tentar otimizar o nosso conhecimento, sempre com a ideia de tentar ter uma produtividade maior nos nossos estudos. Evitar que a gente tenha que ficar perdendo tempo com alguma coisa que nunca foi cobrado e provavelmente nem virá a ser cobrado pela banca Sage Gran Rio. Ao final desses módulos que eu estou apresentando para vocês, a gente vai ter resolvido cerca de 200 questões só sobre a banca Sage Gran Rio, somente sobre esses tópicos informados. E dessas 200 questões, a gente vai ter aproximadamente 1000 alternativas comentadas. Então, pessoal, agora chegou a parte que eu queria falar para vocês, é como que eu faço para resolver as questões da banca Sage Gran Rio. Então, primeiro, a gente vai avaliar o comando da questão, a gente vai interpretar aquilo que está sendo solicitado. Através disso, a gente vai saber qual é o padrão da banca Sage Gran Rio, como que ela costuma elaborar o comando da questão para as provas dela. A gente vai tentar identificar também quais são as palavras-chave que estão associadas dentro do comando da questão. A gente vai ver, inclusive, como que a gente deve estudar através de palavras-chave. Eu falo muitas vezes isso para vocês, que palavra-chave é um subsídio ao nosso estudo. Não pode ser utilizado como um substituto daquilo que a gente está estudando. E a ideia também é que, ao interpretar o comando da questão, a gente consiga ter uma associação com a teoria. A gente precisa saber o que eu estou estudando ali dentro, qual é o tópico que está sendo referenciado e como que eu passo para me aprofundar nesse ponto se for necessário. Depois disso, depois que a gente entende o comando da questão, eu até falo para vocês que a Sage Gran Rio tem algumas particularidades e a gente vai ver essas particularidades quando estiver resolvendo as questões. Mas a ideia é a gente entender a forma de trabalho através da interpretação do que está sendo pedido. Depois, para resolver as alternativas, a gente vai verificar cada uma das alternativas, o que elas têm de errado e o que elas têm de correto ali dentro. A ideia é a gente entender, quando eu não estiver falando sobre um assunto, a qual assunto que está sendo referenciado ali dentro, como que funciona essa associação das alternativas com o tópico que está sendo cobrado, tentar voltar no comando da questão, entender se aquilo que a gente está resolvendo é realmente o que está sendo pedido. Então a gente não se resume simplesmente em pegar a alternativa e dizer que essa é certa ou essa é errada. A ideia é a gente entender cada uma dessas e assim expandir o nosso conhecimento, abordando também outros pontos que podem estar sendo cobrados dentro dessa questão. Depois de analisar todas as alternativas, aí a gente tem que chegar a uma conclusão sobre aquela questão. A conclusão é qual a questão que a gente vai marcar, esse é o nosso ponto principal, esse é o nosso objetivo sempre, em resolver a questão, em acertar a questão da banca. E com isso a gente vai ver também o que é necessário do apoio teórico para resolver aquela questão. A ideia é que a gente já tenha falado sobre isso de forma resumida nessas aulas e de forma completa na aula teórica. Então aqui eu apenas mostro para vocês aquilo que é necessário para a gente resolver as questões. A gente consegue também, através dessa resolução, saber qual é o direcionamento dos nossos estudos. Então a gente consegue saber o seguinte, nesse ponto aqui eu preciso estudar mais, eu não estou entendendo bem. A parte básica, o professor falou para mim que é básico, eu não estou sabendo. Então eu tenho que voltar lá na parte teórica e me aprofundar mais um pouco naquele ponto. E saber também o contrário, saber, opa, isso aqui eu já estou sabendo, isso aqui ele já repetiu várias vezes, já entrou na minha cabeça. Então a ideia é a gente sempre ter um direcionamento daquilo que a gente precisa estudar. E ao final, entender a banca, pessoal. A partir do momento que a gente faça uma série de exercícios daquela banca, a gente vai conseguir saber como que ela cobra a questão, o que é mais provável, baseado no contexto histórico, é cair numa próxima prova da banca Sage Gran Rio. Então a gente vai ver, pessoal, tentar sempre otimizar, sempre com foco na otimização do nosso conhecimento, vendo palavras-chave, vendo mnemônico, vendo qual a forma que a banca Sage Gran Rio cobra esse tipo de questão, tentando sempre aprofundar naquilo que é necessário, tentando ser o mais objetivo possível, sem deixar de lado todo o apoio teórico necessário para a gente resolver as questões. Então, pessoal, é isso aqui. Na verdade, eu queria apresentar para vocês essa minha metodologia de trabalho. E qualquer dúvida, sugestão, feedback, fiquem à vontade para colocar a informação no próprio TI Masters ou no grupo itinerante. E assim que puder, eu respondo para vocês o mais rápido possível. Então, agradeço mais uma vez e espero que gostem.